Boa noite a todos. Com alegria que a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara abre as portas do seu templo para mais um evento do Espaço Cultural. Hoje nós temos a presença de dois grandes músicos, Lucas Lira, com flauta transversal, e doutora Helena Yankee, como cravista, instrumento de cravo. E eles irão tocar peças do período barroco com o compositor Bach. Então, é um programa muito bonito, de grande dificuldade, mas eles, exímios músicos, tocarão divinamente. Então, tenho certeza que vocês irão gostar muito. Próximo Espaço Cultural, dia 5 de agosto de 2023, 18h30, com o Quarteto de Cordas, Quarteto Guarani, com o músico Alexandre Cruz, violino, Veridiana Oliveira, violino, Gabriel Valeriano, viola, e Sabrina Passarelli, violoncelo. Então, coloque em algum lugar visível em sua casa e você, desde já, está convidado a estar presente no nosso próximo Espaço Cultural. Quero agradecer também a presença do público que nos assiste e acompanha pela internet. É sempre um prazer ter você conosco e, quando possível, venha estar presente em nosso espaço, que teremos prazer em recebê-los com alegria. Peço ao público, por gentileza, que silenciem seus celulares. Esse programa é transmitido diretamente pela internet, para que não haja intercorrência e interferência durante a programação, né? Peço ao público que está sentado mais ao fundo que, por gentileza, cheguem mais à frente, que o músico gosta de aconchego do público. Fico agradecida. Reverendo Fernando, passo a palavra. Nós queremos saudar também todos que estão aqui, com o nosso bem-vindo, e nós estamos felizes em poder receber essa noite os nossos instrumentistas, pessoas tão especiais, tão qualificadas para esse momento. Doutora Helena Yankee, também o nosso flautista Lucas Lira. E a música é um dom de Deus. O que seria de nós sem a música, não é? Quando a gente pouco pensa sobre a música, a gente logo já se vê murmurando uma música, uma melodia, né? Algumas notas ficam grudadas dentro da nossa mente e nós saímos pela vida cantando ou murmurando essa melodia. E hoje aqui nós vamos ouvir música que foi composta em reconhecimento desse dom. Música composta pelo Johann Sebastian Bach, que é talvez assim a pletora da música, né? O que de mais misterioso e ao mesmo tempo de mais harmonioso pode acontecer na música. E nós então recebemos a todos com essa alegria de tê-los aqui para usufruirmos esse dom de Deus que Ele nos concede. Desejamos a todos que o tempo aqui seja muito bom. Boa noite, pessoal.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer também o espaço da igreja, na presença da Suzana aqui, que fez o convite. É um enorme prazer estar aqui, principalmente tocando esse repertório das sonatas de Bach, que são peças assim que me acompanharam aí durante toda a minha vida, e principalmente de ter a oportunidade de tocar essas sonatas com a Helena, né, que é uma super especialista, uma super cravista, grande referência nacional do cravo aqui, que foi minha professora na Unicamp. A gente teve o prazer de fazer todas as sonatas de Bach há 10 anos atrás, e agora voltamos a fazer, né? Então, ela vai falar um pouquinho do cravo, que é um instrumento diferente, acho, do que vocês estão acostumados, né? E também falar um pouquinho das sonatas que a gente vai fazer. Como eu disse, são peças que a gente estuda a vida inteira, então, e a gente vai mudando. É muito engraçado isso. A gente começa ali, quando está estudando flauta, a gente sempre quer tocar sonatas de Bach. Daí começa a estudar, depois estuda na faculdade, e depois acompanha a gente a vida inteira. E cada vez que a gente visita essas sonatas, é uma experiência diferente. Então, eu estou aprendendo um monte. Hoje mesmo a gente estava conversando aqui sobre a característica específica de cada uma das tonalidades e como isso influencia, né, no modo que o compositor quer passar para as pessoas, né? Qual é o caráter que tem em cada uma das sonatas. E daí eu vou passar aqui para a Helena falar um pouquinho para a gente. Vamos ver se eu consigo me acertar com esse instrumento aqui. Então, boa noite, obrigada pela presença de todos. É uma alegria ter vocês aí. E uma alegria também falar sobre o trabalho da gente de tantos anos, algumas décadas já. E uma grande alegria tocar com o meu aluno de música de câmara há muitos anos atrás. E que eu venho acompanhando numa brilhante carreira dele. É um grande prazer. E agradeço muito o convite à Suzana, ao pastor, à igreja. É um ambiente que nós prezamos muito. E só uma nota de rodapé: o cravo não vai voltar para casa hoje, ele vai ficar aqui amanhã. Então, no culto das 11 horas, o prelúdio e o pós-lúdio eu vou tocar no cravo, para que as pessoas que não estão aqui, mas estarão amanhã, também possam chegar um pouco perto desse instrumento. Agora, então, vamos falar não muito, porque nós estamos aqui mais para tocar do que para falar, né? Mas como o cravo é um instrumento pouco conhecido, quer dizer, é conhecido, mas não tanto, e sempre é difícil chegar perto, então eu vou apresentar um pouquinho, brevemente, né, o que é, vamos dizer, o que são as características principais do instrumento. Quando a gente olha assim e pergunta, bom, mas que tipo de instrumento é isso? É muito fácil alguém dizer, é um piano antigo, né? E sim e não, né? Aliás, não é uma definição correta para o cravo, porque ele não é um piano. Ele é considerado, aliás, ele é um instrumento de teclado, mas quando a gente distribui os instrumentos em famílias, os instrumentos de teclado não são uma família, porque o teclado não é o elemento que produz o som. O teclado é apenas uma ferramenta que ajuda o mecanismo, a mecânica do instrumento a produzir o som, né? Então, as famílias não estão distribuídas por essas características, né? O cravo é considerado um antecessor do piano, e isso é correto, mas ele não é o antecessor como instrumento musical, ele é o antecessor historicamente, porque ele era tocado, era muito conhecido, era muito famoso até o final do século XVIII. Quando chegou no século XIX, apareceu o piano, que tinha uma outra mecânica, mas também tinha teclado, né, para se tocar. E então o piano foi ficando muito procurado e tal, e o cravo caiu em esquecimento, na verdade, por 200 anos, né? E depois foi Mendelssohn que reavivou
e trouxe para nós de novo a história do cravo. Então, se o cravo não é considerado, não é da família dos instrumentos de teclado, então de que família é? Depende de como o som é produzido no instrumento. É um instrumento cujo som é produzido com cordas pinçadas, né? Ou seja, é da família do violão, viola, cavaquinho, todos esses instrumentos que são de cordas pinçadas. Algumas cordas são pinçadas com essa parte macia aqui da mão, que é como se fosse uma almofadinha, ou então pode-se usar as unhas. No violão usa-se as unhas, né? O cravo tem unhas, que são construídas aqui no mecanismo dele. Então, é da família dos instrumentos de cordas pinçadas, como a harpa e todos os instrumentos que a gente toca com os dedos. E aí eu vou, então, passar para... o que é o piano, então? Não é um instrumento de teclado, mas não é a família do piano. Qual é a família do piano? O piano, ele tem todo um mecanismo que na ponta tem um martelo. E são muitos martelos que o piano tem, né? E eles martelam com toda a força, com muita violência, nas cordas que são muito resistentes. O piano é um instrumento de percussão. Ele é da mesma família do tímpano, dos tambores, de todos esses instrumentos barulhentos, né? Eles é que são primos, irmãos, pai, avô, tudo isso, né? Então vamos passar para o próximo instrumento que nos interessa hoje, a flauta, né? Então, já que estamos falando de instrumentos de teclado, então eu vou mencionar um famoso parente da flauta. Aliás, parente, ele é um pai, avô, bisavô, colecionador, é o órgão. O órgão é um instrumento de sopro, assim como a flauta é um instrumento de sopro, é tocada com o ar que ele sopra dentro da coisa. O órgão tem um fole enorme, com muito ar circulando, estou falando do órgão de tubos, né? E tem flautas, tem oboés, tem clarinetas, tem todos os instrumentos de sopro que vocês podem imaginar estão representados no órgão. Agora, aqui, vocês têm um órgão também, né? Mas aí já é uma outra história, porque este órgão é um órgão eletrônico. Então, o órgão eletrônico, ele emula os instrumentos de sopro, né? Então, isso agora é uma nova era, nós estamos na era tecnológica, então a tecnologia consegue praticamente tudo, né? Então, consegue, num instrumento assim, emular o som do órgão, mas não deixa de ser um instrumento de sopro, porque os instrumentos representados no órgão, mesmo sendo eletrônico, são os instrumentos de sopro. Então, é assim, rapidamente, o que se pode falar das famílias dos instrumentos, numa oportunidade que nós temos aqui de apresentar um órgão de uma flauta só e um piano de cordas pinçadas. Vamos lá? Nós vamos no decorrer, vamos falar das tonalidades agora? Deixamos para depois, para a próxima sonata. Vamos tocar a sonata Sol menor de Bach. Esta sonata é para, como se chama, cravo obligato, ou seja, o cravo não só acompanha, como é companheiro. Então, nós estamos, nesta sonata e na número 3, estamos dialogando constantemente.
Pessoal, então a Helena comentou um pouquinho, né, sobre o cravo. Eu vou falar um pouquinho sobre a flauta. A flauta é um dos instrumentos mais antigos, né? Lá nos primórdios era feito de ossos de animais, né? Então, com alguns orifícios, é um instrumento bem simples. E, inclusive, a flauta que se tocava esse repertório era uma flauta bem rudimentar. Ela tinha somente uma chave, o resto eram orifícios na madeira, né? E hoje em dia a flauta foi evoluindo, não é mais feita de madeira, né? Agora é feita de metal, ganhou um pouco mais de brilho, um pouco mais de potência. Tem essas chaves que permitem para a gente uma agilidade um pouquinho maior. Mas quando a gente está tocando esse repertório barroco assim, a gente tenta sempre, o máximo possível, imitar o que seria aquela flauta barroca. Então a gente estuda bastante quais são as articulações que eles usavam na época, né? Por exemplo, uma característica que é muito forte na flauta moderna é a presença do vibrato, então um vibrato bem presente. Já nessas peças a gente usa o vibrato também, mas eu tento sempre pôr com moderação, põe um pouquinho, tiro, não deixo nunca ficar exagerado, né? E a próxima sonata que a gente vai tocar é a sonata em Dó maior, né? É uma sonata super leve. Ela é muito cristalina, assim, né? E ela tem uma dificuldade técnica justamente por causa disso, porque tudo aparece, né?
Então, é uma coisa que a gente estudou bastante, justamente para ficar leve e virtuoso. E eu vou passar aqui a palavra para a Helena, acho que inclusive ela vai comentar um pouquinho dessa característica aqui da sonata. Então, no decorrer da minha carreira, os trabalhos todos de pesquisa todo que eu fiz com a música barroca, acabou se tornando, não que eu tivesse escolhido assim, mas foi acontecendo, foi se tornando uma especialidade minha, que é a expressão dos afetos na música. E a gente fala, quando fala do barroco, a gente fala em afetos. Quando a gente vai falar na música romântica, a gente vai falar em sentimentos. Então, existe uma diferença aí, né? Os afetos podem ser muitas coisas, não só os sentimentos, mas os sentimentos estão envolvidos também. Não vamos fazer uma palestra aqui sobre retórica barroca e nem sobre afetos em música, mas sobre afetos, sim, no sentido de que alguns teóricos barrocos escreveram a respeito de afetos, né? Como se que afetos a gente encontra em que tonalidades. Porque a gente fala maior, menor, dó maior, sol maior, o outro é sol menor, etc. Correntemente a gente diz que todas as músicas em modo maior, dó maior, sol maior, lá maior, são músicas alegres. E quando é em menor, são músicas tristes. Isso não é verdade. Existe muita música triste em maior e muitíssima música alegre em menor, né? O que se procura na música é mais do que isso. Quer dizer, o alegre ou triste seria, digamos, um afeto principal. Existem músicas que podem ser principalmente alegres, mas terem alguns momentos tristes ou reflexivos. Tem uma porção de afetos possíveis. O que vocês ouviram, a sonata que vocês ouviram agora, esteve, né, que nós acabamos de tocar, em sol menor. Agora vamos ver o que o meu teórico preferido do barroco fala sobre o sol menor. É talvez a mais bonita das tonalidades, quer dizer, vocês acabaram de ouvir o que esse teórico, Mattheson, considera ser a mais bonita das tonalidades, porque ela une a gravidade com uma alegre graciosidade, mas mistura essas qualidades também com encanto e amabilidade extraordinários, que nos leva de maneira confortável e flexível, tanto à suavidade quanto ao contentamento. E assim por diante ele fala da sonata em sol menor, quer dizer, da tonalidade sol menor que vocês acabaram de ouvir. A próxima sonata vai ser em dó maior. Dó maior, a gente pensa que é uma tonalidade muito gostosa, né? E principalmente quem toca piano adora dó maior. Por quê? Porque dó maior não tem nem bemóis nem sustenidos. Não é verdade, aparece, mas em princípio não tem, né? Eu, sinceramente, detesto dó maior, porque quando tem alguns bemóis ou alguns sustenidos, ré maior, por exemplo, tem os sustenidos exatamente no lugar certo para a gente acertar o dedo certo, na nota certa, no tempo certo. Quando a gente só tem teclas brancas e a gente não sabe exatamente onde que a mão da gente está. Eu digo teclas brancas para quem toca piano, que são principalmente brancas, e os bemóis e os sustenidos são pretos. No meu instrumento, as teclas brancas são pretas e aquelas que são pretas, para mim, são brancas. Mas isso é uma questão de costume, né? Eu não gosto de dó maior por causa disso. Dó maior é uma tonalidade muito simples, muito básica demais. E, para quem acompanha, não é só por ser dó maior, mas por outras coisas. Essa sonata é um espaço, vamos dizer assim, para o Lucas se exibir alegremente com toda a sua destreza na flauta. Eu toco apenas não, eu toco algo que é bastante importante, que é um acompanhamento que a gente chama baixo contínuo. Eu tenho só escrito
o baixo, quer dizer, a parte da mão esquerda. Qualquer coisa que eu toque na mão direita é improvisado, claro que não é improvisado na hora, é para dar o apoio harmônico a tudo aquilo, todos os malabarismos que o Lucas vai fazer. Então, vamos ver o que Matheson fala. Dó maior tem uma qualidade bastante rude, é uma tonalidade atrevida. E para mim é atrevida mesmo, por isso que eu não gosto dela. Mas não é bem assim, tem peças muito bonitas em Dó maior, mas são alguns afetos que me ocupam. Mas o Dó maior presta-se muito bem a situações de regozijo, quando a alegria flui naturalmente. Isso se um compositor tiver a habilidade de escolher bem os instrumentos que acompanham, para transformar a tonalidade numa tonalidade charmosa. E tem um outro teórico aqui que acrescenta uma observação interessante. O Dó maior é cheio de rodeios. Então, nós vamos ouvir agora uma sonata em Dó maior.
próxima sonata de Bach que nós vamos tocar, em Mi bemol maior, na verdade não há muito que se possa dizer sobre ela. Nós aqui agora no século XX, até mesmo porque mesmo no século XVIII, os teóricos pouco falaram sobre essa tonalidade. Aliás, eles pararam de falar no momento em que as tonalidades eram com 4 sustenidos ou 4 bemóis. Depois disso, é como se não existissem. Aliás, tem o próprio Mattheson, aliás, por exemplo, da tonalidade de si maior, ele diz, deveria ser proibida. Mas tem uma explicação, porque os instrumentos eram afinados de uma maneira muito específica para valorizar certas tonalidades. Então, essas tonalidades muito distantes realmente não existiam para eles, porque eles ainda não tinham já tentavam, mas ainda não afinavam como se afina hoje em dia, de maneira que se possa tocar em todas as tonalidades, sem ter que mudar a afinação do instrumento. O que, na verdade, é uma violência, porque, assim como nós conhecemos os instrumentos de teclados hoje em dia, afinados igual, ou seja, pode-se tocar qualquer tonalidade neles, todas as tonalidades estão fora do tom, porque é um problema acústico que demora muito para a gente explicar e mais ainda para entender, mas, em todo caso, não existe, quer dizer, os intervalos não são iguais, né? Quando se afina tudo igual, quando chega às quintas, os violinos, por exemplo, quando chega num certo momento, nada mais combina. Então, sempre tem que ter um ajuste. É da natureza. A natureza não é perfeita no sentido matemático, né? Então, aí está essa questão das tonalidades. O Mi bemol maior, Mattheson fala, tem muito de patético. Então, vamos ver se essa sonata que vocês vão ouvir é patética. Mas eu acho que patético aí, não no sentido de ridículo, como a gente às vezes usa, mas sim no sentido de complexo, pesado, né? E esta tonalidade só quer saber de coisas sérias e lamentosas, e é também inimiga mortal da suntuosidade. É uma tonalidade que leva à reflexão. Várias das grandes obras de Bach estão nessa tonalidade e muitos hinos que nós cantamos na igreja estão nessa tonalidade, que Bach considerava a tonalidade da Santíssima Trindade. Existe uma fuga bonita, um prelúdio de fuga, cuja fuga é tripla, quer dizer, tem 3 temas, um tema representando o Pai, o segundo tema representando o Filho e o terceiro o Espírito Santo, que ele trabalha maravilhosamente em uma fuga. Então, vamos ouvir o Mi bemol maior e convido todos a refletir sobre a suntuosidade do Mi bemol.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, né? Tá sendo um dia muito especial para mim, né? Poder tocar essas peças com a Helena e tudo. E a gente chegou na última peça do programa, que é a Sonata Hamburgo, do Carl Philipp Emanuel Bach, né? Que é o filho mais velho do Johann Sebastian Bach, mas que ele já está direcionando para outra época, né? Bach é bem do barroco, e ele está ali meio entre a transição entre o barroco e o que viria a ser o classicismo, né? Então é um estilo muito, essa música aqui, né? Essa sonata particularmente lembra muito um rococó, que seria uma coisa mais leve, né? Menos denso, mas mais virtuosístico, né? Mais elegante. Então são outras características que a gente busca, e essa sonata é maravilhosa. Vou até aqui passar para a Helena falar um pouquinho, né, dessa parte da tonalidade, que também, a hora que a gente viu, realmente tinha tudo a ver com o que a gente estava pensando, o jeito que a gente estava ensaiando, né? E espero que vocês gostem. Então, segundo o Matheson, agora quero lembrar que nós vamos... é um teórico do final do Barroco, né? E esta música não é mais... não reflete mais essa época. Mas uma brincadeira nossa, né? Já que nós estávamos falando de Bach, vamos ver se esse filho de Bach se encaixa naqueles princípios. Talvez sim, talvez não. Eu acho que, ao menos no caso dessa sonata, é maravilhoso, reflete muito bem. O Sol maior, ele tem muito de insinuante e eloquente entre si. Isto é, ele brilha muito, ele é bem adequado a coisas sérias, mas também às coisas alegres. E Kircher é um outro teórico, né, também contemporâneo de Matheson, ele qualifica como enamorado e sensual, mas, ao mesmo tempo, ele diz que é uma tonalidade honesta e guardiã da temperança. Ou seja, existe aí vamos dizer assim, um jogo, né, entre o sensual, que é mais ou menos livre, assim, e a temperança, que é equilibrado, né? É simpático aos assuntos alegres e amorosos. Quer dizer, quase tudo que se fala da tonalidade que eles falam, da tonalidade de Sol maior, fala de temperança, sim, mas muito de alegria e de amorosidade.
A última. A última? A flauta não toca, ela canta. Ah, peraí, eu tô... Isso. Alô? Que programa belíssimo. Nossa, mas que coisa impressionante, do início ao fim, de segurar a atenção da gente
em todos os momentos, em todos os momentos. E você falar de tonalidade, do que ela quer dizer, e o que o compositor sente, e o que as pessoas sentem, isso é muito interessante, muito. A gente escuta a peça com outra visão, né, com outro sentimento, e faz a gente prestar mesmo atenção no que está sendo tocado. Muito bom. É um programa, assim, a junção desses dois instrumentos, eu sinto, assim, mansidão. Essa é a sensação que me passou hoje, né? Mansidão, a densidade do som dos dois instrumentos. É linda essa junção. Linda. Olha o tanto que eu escrevi. Papelzinho inteiro, né? Agora você precisa ler o que escreveu. Que eu fui sentindo, né? Então, a primeira quer dizer alegria, né? Ele sente em sol menor. E realmente ela é uma peça alegre. Que coisa interessante, né? É menor tonalidade, mas é alegre, viva, muito bonita, né? A segunda peça, em dó menor, vi que você trocou de sonoridade no cravo várias vezes. Você quer explicar isso? O que quer dizer essa mudança de sonoridade? Esse é um cravo grande, digamos, é o maior modelo. Existem alguns maiores ainda, até com 3 teclados, um com 4, meio exagerado, mas, digamos assim, o padrão, né, é o maior cravo. Os cravos têm tamanhos diferentes, modelos diferentes, existem cravos grandes, pequenos, com um teclado só e com várias possibilidades de timbre. Este cravo tem 3 timbres possíveis, né? O básico é o bem básico mesmo, é aquele que tem a fundamental mais forte, etc. Na mesma altura que este registro tem... As cordas são mais curtas e, por isso, o som é mais nasal. Depende disso. E também onde a corda é pinçada, mas isso aí já é mais complicado. E eu posso juntar esses 2 timbres empurrando um dos teclados para frente, e aí os 2 teclados tocam juntos. Uma vez eu estava tocando e alguém andando assim, olhando, e de repente falou: olha, tem fantasma, porque o teclado de cima abaixa junto com o de baixo. E eu tenho mais um jogo de cordas que eu não usei hoje porque não afinei, então ele está desafinadíssimo. Para poupar os ouvidos de vocês, eu não usei. Mas eu também posso colocar um abafador, que foi no acompanhamento para essa maravilhosa sonata de flauta, no finalzinho. Né, são 3, 4, depois se eu junto todos, ainda tenho uma espécie de um tutti. Então a gente consegue fazer muitos timbres diferentes e volume de som diferente com 3 jogos de cordas, que é o que esse instrumento tem. E o flautista, que fôlego, rapaz! Uau! Onde você ia chegar com esse fôlego? Impressionante! A última, as primeiras, né? Todas de Bach, é um fraseado longo. Parecia que não tinha fim. E eu percebi que você pegava um senhor de um ar. E a última, que delícia de ouvir. Olha, você me levou a lágrimas as 2 vezes que tocou. Linda. Essa você não toca, você canta. A sua flauta não toca, ela canta. É isso que passa. Parabéns, flautista, parabéns. Você é um exímio flautista mesmo, viu? Parabéns. Muito obrigada. Tem mais coisa que eu escrevi aqui, se eu mostrar para vocês, vocês vão assustar. Então, os principais pontos que eu ouvi, né? Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta interessante sobre o instrumento. Não? Então, eu gostaria, vamos indo para o final, por gentileza, pastor Rogério, um flautista para um flautista.
Guilherme, por gentileza, um pianista para uma cravista. Peço ao público, coloque-se de pé, com uma salva de palmas, a gente encerra esse programa. Até o próximo. A gente se vê em agosto. Espero por vocês. Tchau, tchau, tchau.